Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast escolar, em que nós te ensinamos tudo o que você precisa para chegar craque no Enem. E olha que é muito difícil chegar craque no Enem, hein? O tema de hoje foi muito pedido nos últimos dias e finalmente, galera, depois de muito tempo, estamos aqui para falar sobre o que ele é. E é sobre relações ecológicas. Para começar, galera, relações ecológicas são interações entre seres vindos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, ok? E entre essas, nós podemos ter algumas classificações, tais como interespecíficas harmônicas, interespecíficas desarmônicas, intraespecíficas harmônicas, intraespecíficas desarmônicas. Porém, para explicar melhor sobre isso, eu passo a palavra para a Gabi, que vai nos explicar a diferença entre interespecíficas e intraespecíficas, porque ela tem um pouco mais de conhecimento a fundo sobre isso, ok, galera? Então, como a Paloma disse, as relações ecológicas interespecíficas são aquelas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Já as relações intraespecíficas ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie. É isso mesmo, Gabi. Tudo vai depender do tipo de indivíduo que está na relação. Mas, bom, como a Gabi já explicou sobre as relações inter e intraespecíficas, agora é minha vez de explicar sobre as relações harmônicas e desarmônicas. Basicamente, o significado dessas interações já está no próprio nome. Mas como assim? Bom, por exemplo, as relações harmônicas, elas não causam prejuízo a nenhum dos indivíduos envolvidos nela, ou seja, todos são beneficiados. Já as relações desarmônicas, como o nome já diz, sempre vai ter um que é beneficiado e outro que é prejudicado. As meninas explicaram tudo muito bem, mas que tal a gente aprimorar um pouquinho mais a nossa explicação? A gente vai juntar algumas informações que nós já temos e adicionar algumas outras. Mas calma, por favor, não se desespera ainda. Eu prometo que vai dar tudo certo, vocês vão entender tudinho no final. Vem comigo que eu vou te explicar cada coisinha por partes. Começando com as relações interespecíficas harmônicas. A primeira que eu vou citar é o comensalismo, em que indivíduos de espécies diferentes interagem entre si e apenas um deles é beneficiado. Acredito que você conheça o urubu. Isso, aquela ave mesmo, sabe, que voa e tá sempre atrás de alimento ou de restos de outros animais para se alimentar. Clássico, um exemplo clássico. O urubu vai se alimentar de restos de outros animais e apenas ele está se beneficiando, sem afetar nenhum outro. É uma relação harmônica interespecífica de comensalismo. Outro exemplo, o mutualismo, em que indivíduos de espécies diferentes interagem entre si e ambos são beneficiados. Porém, temos um adendo nesse caso. Elas podem ser facultativas ou obrigatórias. No caso facultativo, os participantes vivem de modo independente. Caso essa relação acabe no futuro, eles não vão ter problemas em seguir suas vidas normalmente. Já no caso obrigatório, um dos envolvidos corre o risco de não sobreviver, caso essa relação seja desfeita posteriormente. Temos como exemplo de mutualismo obrigatório os líquens, e como exemplo de mutualismo facultativo, o caranguejo eremita e a anêmona do mar. Agora, falando sobre as relações desarmônicas. A primeira que eu vou citar é o amensalismo, em que um organismo vai liberar compostos que impedem ou inibem o desenvolvimento de um outro organismo. Como, por exemplo, alguns fungos, têm a capacidade de liberar substâncias que vão causar a morte de certas bactérias. O próximo exemplo é o parasitismo, em que um organismo, nesse caso o parasita, vai retirar do outro, que seria o hospedeiro, os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Acredito que muita gente, quando criança, sofreu com um mal desse. O conhecido e o temido piolho. O piolho é um exemplo também típico de parasitismo, em que o piolho, que é o parasita, precisa dos nutrientes necessários e ele adquire eles através do hospedeiro, que seria o ser humano. O próximo exemplo de relação desarmônica é o predatismo, onde o predador vai matar e se alimentar de uma outra espécie. Típico de Animal Planet, gente. Todo mundo já viu uma cena dessa no Animal Planet. Um leão que vai em bando, cerca uma zebra, mata ela e se alimenta dela. Típico de predatismo.
E por fim, a última relação desarmônica que eu vou citar é a competição, em que indivíduos de espécies diferentes brigam por recursos como alimento e espaço. Por exemplo, digamos que herbívoros de espécies diferentes estejam habitando um mesmo espaço. Todos eles precisam de plantas para se alimentarem. E por serem de diferentes espécies, cada um procura o seu próprio alimento. Porém, eles precisam acabar dividindo, competindo entre si para conseguir se alimentar. Um exemplo também básico, simples e que farão vocês entenderem de forma rápida esse tipo de relação desarmônica. É isso mesmo. Mas também tem alguns exemplos, né, que estão faltando. Sobre as intraespecíficas harmônicas, também tem a sociedade, né, que é onde os indivíduos da mesma espécie, eles se ajudam entre eles e estabelecem como se fosse uma divisão de trabalho. Por exemplo, a sociedade das abelhas, né, elas se ajudam pegando entre elas para elas poderem conseguir mel, né? Gente, vocês já foram picados por abelha? Meu, dói demais, sério. Eu falei sobre abelha agora e eu lembrei. Nossa, gente, dói demais a abelha, sério. Enfim, vamos lá, vamos voltando. Tá, tem a sociedade e tem a colônia também. A colônia, nas entrelinhas específicas harmônicas, elas são em que os indivíduos, eles são anatomicamente unidos, né? Em que pode ou não ter aquela divisão de trabalho. Um exemplo pode ser a caravela portuguesa. Já tem também, não só sobre as intraespecíficas harmônicas, mas também sobre as desarmônicas, em que os dois exemplos também que podem ser citados é o canibalismo, que todo mundo já sabe, né, gente? Mas eu vou estar explicando aqui, que é o indivíduo que mata ou se alimenta de um outro indivíduo da mesma espécie. Por exemplo, louva-a-Deus. Eu lembro quando eu viajei, gente, eu viajei pro meio do mato. E louva-a-Deus, quem não sabe, a fêmea do louva-a-Deus, ela se alimenta do macho depois da cópula, né? E eu presenciei, gente, juro pra vocês, eu presenciei. Foi, assim, bizarro, mas é verdade. É um exemplo aí do canibalismo, né? A louva-a-Deus, fêmea que se alimenta do macho depois da cópula. E o segundo que pode ser citado é a competição, em que os indivíduos das mesmas espécies, né, como o próprio nome já diz, eles competem por recursos, né, gente? Como, sei lá, um exemplo, o leão. Gente, o leão, ele briga por território, né? Ele não é um animal tipo, vamos dividir aí, camarada. Não, gente, é um animal que briga por território. Então, acho que é isso, né? Os exemplos sobraram, isso aí. E é isso mesmo, Maria. Acho que o nosso podcast fica por aqui hoje, mas fiquem ligados que semana que vem vão ter novos conteúdos aqui para você que quer estudar para o Enem. Então, por favor, não perca, porque eu garanto que isso vai te ajudar muito. E mais uma coisa, se você estiver nos ouvindo do YouTube, não esqueça de dar muito like e deixar nos comentários aqueles assuntos que você quer se aprofundar mais nos seus estudos, para a gente estar falando aqui nas próximas vezes. A gente sempre lê os comentários de vocês, então podem falar, podem pedir o que vocês quiserem que a gente ensine nos próximos podcasts, tá bom? E se vocês quiserem e estiverem nos ouvindo aqui no Spotify, vocês também podem baixar esse podcast e compartilhar com aquele seu amigo que você também acha que precisa mais aprender sobre as relações ecológicas que nós falamos hoje. Então é isso, eu espero que nós tenhamos te ajudado aqui hoje. Um beijo e até o próximo conteúdo. Tchau! Nesse podcast, eu, Natália Andrade, Giovana André, Otávio Dias e Arthur Henrique vamos falar sobre mecanismo de ação das células-tronco e clonagem a nível molecular.
Nós vamos começar falando sobre o processo de clonagem e como ele acontece. A clonagem é uma técnica de engenharia genética que permite gerar embriões geneticamente iguais a um indivíduo específico. Essa técnica acontece pela transferência de material genético de uma célula para outra, que permite o desenvolvimento de um embrião com o mesmo DNA da célula doadora. Esses embriões, que são obtidos por meio desse processo, podem ser utilizados para diferentes fins, o que caracteriza a existência da clonagem reprodutiva e da clonagem terapêutica. Primeiro, vamos falar sobre a clonagem reprodutiva. Essa técnica tem como objetivo produzir uma cópia de um indivíduo completo já existente. Então, por exemplo, através dela seria possível clonar uma vaca leiteira de grande produtividade, garantindo que essa característica seja transmitida aos seus descendentes. Por muitos anos, os clones não chamaram muita atenção, pois até então, a clonagem se restringia principalmente a plantas e protozoários. O primeiro animal clonado foi um sapo, obtido em 1962, mas que morreu antes de atingir a fase adulta. Então, foi por volta de 1996 que a clonagem ganhou mais visibilidade, após um cientista escocês mostrar que era possível clonar um animal, usando uma célula somática diferenciada. O animal clonado pelo cientista foi uma ovelha, que ficou conhecida como Dolly. Para conseguir clonar essa ovelha, o cientista isolou uma célula mamária congelada de uma ovelha de uma raça de pelagem branca e a colocaram numa cultura com baixa concentração de nutrientes, o que fez com que essa célula parasse de crescer. Enquanto isso, também foi retirado o óvulo não fertilizado de uma outra ovelha de uma raça diferente que possuía a pelagem mais escura. Desse óvulo foi retirado o núcleo e, através de uma eletrofusão, foi feita a união do núcleo da ovelha 1 com o óvulo sem núcleo da ovelha 2, dando início a uma divisão celular. Quando a divisão atinge suas maiores fases, as células se diferenciam, formando uma massa de células internas, o que origina o embrião propriamente dito. Após 6 dias, esse embrião é chamado de blastocisto. O blastocisto foi então colocado no útero de uma outra ovelha da raça 2, que funcionou como uma barriga de aluguel. Após a gestação, essa ovelha de pelagem escura deu à luz a um filhote de pelagem branca da raça 1, que ficou conhecida como ovelha Dolly. Dolly viveu por aproximadamente 6 anos e em seus últimos dias estava com uma doença degenerativa incurável nos pulmões. Depois desse experimento realizado com a ovelha, muitos outros animais foram clonados, como camundongos, macacos e até vacas, o que fez com que surgissem diversas dúvidas sobre a segurança da clonagem. Atualmente, a clonagem reprodutiva ainda esbarra em algumas dificuldades, como sua baixa eficiência, tanto que para obter sucesso com Dolly foram necessárias outras 276 tentativas, o grande número de anomalias e principalmente o envelhecimento precoce observado na maioria dos clones. Esse processo de envelhecimento está relacionado ao encurtamento de trechos de DNA não codificante presente nas extremidades dos cromossomos, conhecidos como telômeros. Eles são pequenas sequências que impedem o desgaste do DNA. Então, a cada divisão celular ocorrida durante a clonagem, um trecho do telômero não é replicado e acaba sendo perdido, fazendo com que o cromossomo diminua de tamanho. Desse modo, as células acumulam defeitos genéticos, não podendo mais se dividir, o que ocasiona sua morte celular e, com isso, o envelhecimento do indivíduo. Por fim, é importante ressaltar que a clonagem reprodutiva vai contra uma série de questões éticas e, por isso, a Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos, aprovada em 1997, definiu que essas práticas não podem ser realizadas em seres humanos. A clonagem terapêutica. Esse tipo de clonagem consiste em obter células-troncos embrionárias de embriões clonados para serem utilizados na terapia celular. Esse processo é bastante semelhante à clonagem reprodutiva. A diferença está ligada que após a formação dos blastócitos, no método terapêutico não é levado para o útero e fecundado. Esse tratamento é bastante promissor, pois o uso de células do próprio indivíduo reduz a chance de uma rejeição em transplantes e pode ser utilizado, por exemplo, para reconstruir a medula de alguém que acabou de se tornar uma pessoa paraplégica após um acidente, ou para substituir o tecido cardíaco em uma pessoa que sofreu um infarto. Essa técnica não é recomendada para casos de patologias associadas a algum tipo de mutação, pois a mutação causadora da doença estaria presente em todas as células do corpo.
A clonagem terapêutica enfrenta as mesmas dificuldades e polêmicas envolvendo o uso das células-tronco embrionárias, além de exigir mais estudos sobre a eficácia terapêutica dessas células. É importante também lembrar que esse tipo de clonagem é só para fins terapêuticos e não para gerar indivíduos completos como a clonagem reprodutiva. Uma pesquisa publicada na revista Science por um grupo de cientistas coreanos confirma a possibilidade de obter células-troncos pluripotentes a partir de técnica de clonagem terapêutica ou transferência de núcleos. O trabalho só pôde ser realizado graças à participação de 16 mulheres voluntárias que doaram ao todo 242 óvulos e células cúmulos, que são células que ficam ao redor do óvulo. As células cúmulos, que já são células bem diferenciadas, foram transferidas para óvulos dos quais haviam sido retirados os próprios núcleos. Dentre essas, 25% conseguiram se dividir e chegar ao estágio de blastócitos, portanto, capazes de produzir linhagens de células-troncos pluripotentes. Agora nós vamos entrar mais a fundo nos estudos com células-tronco. Mas antes, nós precisamos compreender um termo muito importante para todo esse assunto, que é diferenciação. Diferenciação nada mais é o processo pelo qual as células se tornam especializadas para realizar uma determinada função. Dito isso, vamos começar. As células-tronco são células não diferenciadas com o potencial de se tornarem um dos 200 tipos de células do organismo. Elas surgem no ser humano na fase embrionária, previamente ao nascimento, e após o nascimento, as células são encontradas em uma pequena porção dentro de alguns órgãos, onde elas são responsáveis pela renovação desse órgão específico. Essas células elas conseguem ter características distintas e por isso elas são classificadas de maneiras diferentes em dois grandes grupos, as células-tronco embrionárias e as células-tronco não embrionárias, ou também como conhecidas adultas. As células-tronco embrionárias, também denominada pluripotente, possuem grande capacidade de diferenciação, pois elas podem dar origem a qualquer tipo de célula. No entanto, elas não podem gerar tecidos extraembrionários. Ela possui apenas a capacidade de gerar as células dos folhetos embrionários, que são o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Esses folhetos eles são o primórdio de todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Essas células elas são obtidas do embrião em uma fase de desenvolvimento chamada de blastócito. Nessa etapa de desenvolvimento ainda não ocorreu diferenciação celular. Células-tronco adultas, também conhecidas como multipotentes, são células que não são capazes de se diferenciar em todos os tipos celulares existentes. Por isso, elas são responsáveis pela renovação de certos órgãos. Elas podem ser encontradas principalmente na medula óssea e no cordão umbilical. Além dessas divisões básicas, existem ainda mais duas denominações para células-tronco, que são muito importantes, que são as células-tronco totipotentes e as células-tronco pluripotentes induzidas. As totipotentes são células com origem a partir do zigoto e elas são capazes de diferenciar-se em qualquer um dos dois tipos celulares existentes no organismo humano. Ela pode tanto formar tecidos embrionários quanto extraembrionários. As células-tronco pluripotentes induzidas são células desenvolvidas em laboratórios a partir da reprogramação do código genético. Atualmente existem muitas pesquisas em andamento sobre as células-tronco. Grande parte delas tem por objetivo compreender como essas células podem ser usadas na terapia celular. Nas pesquisas de células-tronco embrionárias, observou-se que a injeção dessas células em corações que sofreram infarto promoveu a formação de novas células cardíacas, e também em cérebros que sofreram derrames, também originou na formação de novas células nervosas. Mas já as células-tronco adultas, que são oriundas da medula óssea, quando implementadas no coração, não resultaram na diferenciação de células cardíacas. É preciso entender como programar essas células para se diferenciarem nos tipos celulares desejados, sem que a multiplicação descontrolada possa resultar em tumores malignos. Então, um grande impasse está aí. Por outro lado, temos as células-tronco pluripotentes induzidas, que são bastante promissoras, principalmente por não precisar usar embriões para obtenção de células-tronco embrionárias e também pela facilidade de manipulá-las conforme o interesse. E aí nos traz ao próximo assunto, que é a obtenção de células-tronco. As células-tronco embrionárias elas são obtidas a partir de embriões descartados de clínicas de inseminação artificial, que são produzidos para a realização da técnica de fertilização in vitro, do bebê de proveta. A técnica ela implica a produção de um número de embriões maior do que é normalmente usado.
Quando criada a Lei de Biossegurança 2005, ela autorizou a doação desses embriões a instituições que os utilizarão como fonte de células-tronco embrionário, desde que exista uma autorização expressa dos pais e que tenham sido armazenadas há mais de 3 anos. No entanto, a morte dos embriões cujas células são retiradas gera uma polêmica muito grande entre grupos políticos e religiosos, especialmente aqueles contra o aborto. Dessa forma, os estudos com células-tronco embrionárias enfrentam uma série de barreiras de natureza ética, religiosa e moral, o que implica no atraso de muitas pesquisas e também de milhares de pacientes que aguardam por esses tratamentos. As doenças que podem ser tratadas com células-tronco são as doenças metabólicas, doenças hepáticas e diabetes, as imunodeficiências, que é a doença granulomatosa crônica e a síndrome linfoproliferativa ligada ao cromossomo X, as hemoglobinopatias, que é a talassemia e a anemia falciforme, as doenças oncológicas, que são os diversos tipos de leucemia, deficiências relacionadas à medula óssea, que é a síndrome de Evans, e a anemia aplásica. Além dessas doenças, o tratamento da célula-tronco também pode ser benéfico em caso de osteoporose, doenças cardíacas, Alzheimer, Parkinson, displasia do timo, traumatismo craniano e anoxia cerebral. Para fazer o tratamento com as células-tronco, esse tratamento deve ser feito em um hospital ou clínica especializada nesse tipo de procedimento, e é feito com a aplicação das células-tronco diretamente no sangue da pessoa em tratamento, que acaba resultando na estimulação do sistema imune e na formação de células especializadas. As células-tronco estão localizadas na medula óssea, no sangue periférico do doador ou no cordão umbilical e placenta. Com essas opções, existem formas de se obter essas células. Para retirar da medula óssea, o doador recebe uma anestesia e os médicos utilizam uma agulha especial que aspira a medula óssea de dentro dos ossos da bacia. A extração dura cerca de 1 hora. A medula é filtrada para remover alguns fragmentos de ossos e tecidos indesejados. Após esse processo, ela é colocada em uma bolsa que será transfundida para o receptor através de um acesso venoso. As células podem ser congeladas, se necessário, para uso posterior. Para que essas células sejam retiradas do sangue periférico, esse procedimento exige que o doador seja tratado com medicamentos que mobilizem as células-tronco. Eles fazem com que a medula óssea libere mais células na corrente sanguínea. O sangue é extraído do doador por meio de um catéter, que é levado até uma máquina chamada aférese, que separa as células do sangue e que são armazenadas numa bolsa para serem transfundidas no receptor. O sangue restante é devolvido ao doador. Para retirar do sangue do cordão umbilical e placenta, após o parto, o sangue rico em células progenitoras pode ser cuidadosamente drenado para um recipiente de plástico esterilizado, ser congelado e utilizado para transplante posteriormente. E esse foi o nosso podcast sobre clonagem e células-tronco. Nos vemos no próximo episódio.